Gostaria de estar trazendo aos irmãos nesta manhã uma breve palavra com base no texto do livro de Gênesis, primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, logo no seu primeiro versículo, nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, apenas nessa frase, nós já vemos aqui que foi Deus quem criou o mundo. E já no versículos 26 e 27, ele nos fala da criação do ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem do macho e fêmea o criou. Então, nesses 3 versículos que nós lemos aqui nesta manhã, nós temos a concepção exata de quem criou o mundo, quem criou o ser humano. E com relação ao ser humano, nós falamos aqui que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então nós devemos entender que imagem e semelhança é essa que nós temos com Deus. Então o princípio básico que nós precisamos ter na nossa mente é que essa imagem e semelhança, ela não pode ser, em hipótese alguma, aproximada ou uma tentativa de queremos ser igual a Deus na questão da onipotência, na questão da onisciência ou na questão da onipresença. Então só Deus pode tudo, só Deus sabe tudo e só Deus se faz presente em todo e qualquer lugar. Mas nós podemos ter os seus atributos morais. Os seus atributos morais envolvem a bondade, o amor, a misericórdia, a mansidão. Tudo isso nós temos e também uma certa capacidade criadora. E nesse ponto de capacidade criadora é que eu gostaria de, sendo bem breve, passar aos irmãos o que nós devemos ter em mente, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra do Senhor. Então nós sabemos que o homem tem uma capacidade limitada de criação, não resta dúvida. É notório que o ser humano ele sabe inventar coisas, cria produtos, cria aparelhos, estabelece até conceitos, muitas coisas que podem edificar, transformar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, as suas criações também podem destruir. Ao mesmo tempo que o homem cria algo útil para a humanidade, ele também pode criar algo que venha destruir a humanidade. Nós vemos os exemplos das armas letais. Nós temos no século passado, no final dos anos 40, no meio dos anos 40, melhor dizendo assim, durante a Segunda Guerra, nós vemos ali a explosão em Hiroshima da bomba atômica, obra humana. O homem assim fez, nós vemos ali o poder de destruição. Mas ao mesmo tempo, o homem também é capaz de criar medicamentos, criar aparelhos que facilitam a vida. Então nós temos essa questão. E aí nós perguntamos, mas o que mais o homem pode criar? Então, como seres humanos, nós podemos criar algo que antes não existia exatamente. Nós podemos criar algo que ainda não existe na nossa mente. Às vezes as pessoas falam assim, mas como? Então o projeto na minha mente, isso vai acontecer? Isso parece que beira um pouquinho a tal da confissão positiva, que é algo que não é bíblico. A confissão positiva não é bíblica. Nós temos fé em Deus. Nós sabemos que Deus pode fazer aquilo que é impossível ao homem, mas Deus pode assim fazer. Mas quando nós falamos assim de criar algo em nossa mente que ainda não existe, que pode vir a acontecer, nós podemos, por exemplo, a reconciliação. Nós podemos, na nossa mente, criar essa reconciliação, desejar essa reconciliação, e Deus, na sua infinita misericórdia, pode assim nos conceder. Então nós podemos chamar a existência algo antes de existir em nossa realidade. Há assim um exemplo mais simples, talvez para nós possamos entender. Vamos pensar num casal. Um casal se casa e geralmente, via de regra, todos nós queremos ter filhos. Então você deseja um filho. Então quando nós falamos assim, desejar um filho, um casal, ele pode orar, pedir a Deus pela existência do filho antes de ele existir e ser gerado. Então literalmente, nós geramos os nossos filhos nas nossas mentes, nos nossos corações, antes de gerá-los no corpo físico. Então assim o Senhor nos presenteia. E da mesma maneira que nós temos essas atitudes para a parte boa, nós também, de repente, podemos ter essas atitudes para partes ruins. Citando ainda nessa questão de família, quando um pai, ele chega a um filho
e fala algo desagradável ao filho, como por exemplo, fala que ele não tem condições de fazer nada, alguma coisa nessa vida, de uma certa forma ele acaba trazendo à existência no presente algo que no futuro ainda não ocorreu, mas que a partir daquele momento pode começar a ser brotado, pode germinar na cabeça daquela criança, como uma forma de baixa estima. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Aqui os irmãos percebem que nós estamos só abordando aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. Então nós devemos pensar nas coisas do alto e nós devemos proferir também através da nossa boca as palavras de Deus, que são palavras de bondade, palavras de amor, palavras de edificação. Então quando nós oramos pelos pecadores, nós precisamos também trazer à nossa mente, ao nosso coração, a sua conversão, mesmo que ela ainda não ocorreu. Na nossa mente, nós podemos estabelecer em nossa mente aquilo que é improvável que possa acontecer nesse sentido. Então, os irmãos notem bem que quando nós falamos, nós na nossa mente projetamos, nós na nossa mente desejamos algo que Deus vai realizar. Não que nós iremos realizar, não que nós, com as nossas próprias forças, venhamos a conseguir, mas Deus, através da sua divina inspiração, que é o Espírito Santo, há de assim conceder. Então nós podemos usar a nossa mente para criar ou para destruir. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele fala assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se elevar contra o conhecimento de Deus. Primeira coisa que ele fala, que nós devemos destruir todo o conselho, toda altivez, toda arrogância, toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós jamais podemos levantar qualquer situação que venha contra o conhecimento de Deus. E na sequência ele fala assim: e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então veja bem, a princípio, na primeira parte do versículo, ele fala para destruir todos os conselhos humanos, toda altivez, toda soberba que vai contra o conhecimento de Deus. Na segunda parte ele fala levando cativo, ou seja, colocando nos nossos corações o quê? Todo o entendimento, a obediência de Cristo, enquanto o ser humano obedeceu ao Senhor. Então Deus nos dá essa escolha, de nós escolhermos o caminho. Então nós devemos escolher o caminho do quê? O caminho da edificação. Nós podemos ter esse livre-arbítrio nesse sentido, o caminho da edificação, o caminho da morte ou da vida, o caminho da vida. Quando o povo hebreu, no deserto ali sendo conduzido por Moisés, Deus fala a esse povo nesse sentido. Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19, Deus fala assim: os céus e a terra, como hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de enfatizar nesta manhã aos irmãos que estão sintonizados é que as nossas palavras, elas podem construir ou destruir com as vidas dos outros e também com as nossas próprias vidas. As nossas palavras, elas podem construir ou destruir as vidas daqueles que estão à nossa volta e também as nossas próprias vidas. O apóstolo Tiago, um texto de 8 versículos, que eu gostaria de estar lendo aos irmãos, Tiago capítulo 3, carta de Tiago capítulo 3, versículo 2 a 10. Olha o que Tiago fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, é poderoso para também refrear todo o corpo. Então nesse primeiro versículo aqui, o apóstolo Tiago está falando? Que nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se nós não tropeçarmos na palavra, o que seria a palavra aqui? Aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos. Se nós não tropeçamos naquilo que nós falamos, o tal é perfeito. E poderoso também para refrear todo o corpo. Então, o que ele está falando assim? Que a nossa língua é o freio do nosso corpo. Se nós falarmos palavras de acordo com aquilo que Deus nos determina, o nosso corpo todo responderá à nossa língua nesse sentido. No versículo seguinte ele fala assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aí ele faz um comparativo com o animal. Os irmãos sabem que o cavalo, através ali dos arreios que são colocados na sua boca, ele é dirigido. O cavaleiro, ele controla todo o seu corpo. Ele continua:
Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que as governam. Irmãos, esse comparativo aqui, eu acredito que os irmãos devem ter esse conhecimento. Nós vivemos numa cidade marítima. Os irmãos já viram o tamanho desses navios que entram aqui no Porto de Santos. Vocês já viram a peça que faz com que ele tome a direção que o comandante assim quer? É o leme. Comparando ali o leme com relação à embarcação, ela talvez seria a menor peça num comparativo, e ela que toma o rumo daquela embarcação. Continua assim. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Meus irmãos, finalizando a palavra desta manhã, as nossas atitudes podem construir ou destruir. A Bíblia chama essas atitudes de obras. Então, certamente, o que pesa no nosso relacionamento com Deus não é somente o que cremos, mas o que fazemos. E são essas atitudes que nos serão cobradas pelo Altíssimo. Apocalipse 2, versículo 23 fala assim: E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Meu irmão, minha irmã, então fica nesta manhã uma palavra de exortação, uma palavra de busca do conhecimento de Deus, que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós expressamos. Que nós sejamos o sal da terra, que nós sejamos a luz do mundo, porque essa é a determinação de Deus para cada um de nós. Que nós sejamos essa luz que resplandece a palavra do Senhor, que da nossa boca só sejam proferidas palavras de edificação e não palavras de destruição. Fica esta palavra nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve. Gostaria de terminar com uma oração, agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele esteja agindo na tua vida, que você tenha essa percepção, talvez se você precisa corrigir algo na sua vida, se você precisa ter um encontro com o Senhor nesse sentido, para que as suas obras sejam perfeitas, segundo a vontade do Senhor. Amado, querido Deus, nós agradecemos a Ti nesta manhã, de podermos estar aqui fazendo esse programa. E a palavra que trouxemos hoje aqui, meu Pai, diz respeito a cada um de nós. Muitas vezes nós, num momento de fúria, num momento de abandono dos dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo assim nos orienta na questão da longanimidade, e nós proferimos palavras que geram ofensas, que geram mágoas. Então que nós tenhamos esse entendimento, que nós precisamos ser esse sal e essa luz, meu Pai. Nós precisamos ter essa temperança que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Que cada irmão receba essa palavra no coração, como uma palavra de consolo, como uma palavra de exortação, como uma palavra de indução ao caminho do Senhor. É o que pedimos e te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.